E aí, povo bonito, povo transante, povo feliz, todo mundo bem? Espero que sim. Vamos lá, gente. Hoje eu fiz lá um post na rede vizinha, na rede vizinha. Sabe qual que é a rede vizinha, né? Aquela lá da dancinha. E aí gerou a polêmica. Fidelidade e lealdade. Vamos lá. Presta atenção, cristão. Então vamos começar primeiro pelo dicionário, tá? O que é fidelidade para o dicionário Aurélio? A fidelidade é uma balança, propriedade o quê? Vamos lá. A fidelidade é uma balança que tende a assumir uma única posição. Presta atenção no que está escrito aqui, ó. Fidelidade é uma balança, propriedade que essa tende a assumir uma única posição ou fornecer sempre a mesma leitura quando submetida à mesma força. Por que que eu falei desse exemplo? Porque é fidelidade na física. Porque quando a gente está falando de Deus, a gente está falando de exatidão. E quando a gente fala de exatidão, a gente fala de física e de matemática, tá? Não tem outras exatidões mais do que essas. Física e matemática. Tudo tá ligado a isso. Qualquer matéria que você vai estudar no seu colégio, qualquer coisa que você vai vivenciar na sua vida está ligada à matemática e à física, que são. Ponto. Não tem conversa. E o que é lealdade? A lealdade significa a fidelidade aos compromissos assumidos. E é aí que a coisa pega. O que acontece com nós, seres humanos? Nós, energia, enquanto estamos seres humanos. Lealdade para ser humano é o seguinte. Quando você pode reparar, sempre você tá super bem com uma pessoa, você é super amiga da pessoa, adolescentemente falando, você conheceu um namorado, essa pessoa olhou diferente pra ele, acabou a amizade. Ali acabou a lealdade. Acontece uma situação e a lealdade se finda, tá? Ela se finda. Já a fidelidade, ela é uma balança que ela vai te dar exatamente... Ô Mari, encosta ali um pouquinho pra mim, por favor, a hora que você sair. Então aí o que acontece? A fidelidade, ela é uma balança, certo? Ela é uma balança que ela vai te dar mais do mesmo. Ela não é uma balança que ela tem uma medida que é única. Ela tem ela tem as medidas dela e conforme o peso que você coloca lá, é uma balança. Se você pega uma balança e coloca 500 gramas de carne lá, ela vai sair lá o comprovante que tem 500 gramas de carne, por exemplo. Então ela é uma balança. Você consegue perceber a diferença de fidelidade para lealdade aí? E quando a gente está falando de Deus, você nunca ouviu dizer uma palavra que Deus é leal. Você escuta, Deus é fiel. E por que Deus é fiel e não leal? Porque Deus, a medida de Deus é exatamente essa. A balança que Deus usa é esta balança. Ele vai te dar exatamente aquilo que você colocar na balança. Vou dar um exemplo prático para vocês. Um crente orando. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus. Presta atenção como que crente ora. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus, isso está acontecendo comigo. Eu preciso de ajuda, eu não consigo. Dentro dele, o sentimento que ele tem é de impotência diante daquele problema. Então, Deus, por já ter terminado a obra, por já ter feito todas as coisas, o que você colocou na balança, ele vai te dar. Só que Deus, ele costuma dar em abundância. Só pra gente concluir aqui. O idioma de Deus é a vibração. Lá no começo da história. E viu Deus que a terra era sem forma e vazia. Então Deus não gostou daquilo que ele viu. Ele quis uma mudança. Então ele verbalizou. Haja luz e houve luz. Ele não falou assim. Ai, essa terra, o que eu vou fazer com isso daqui? O que é que eu vou fazer com essa terra sem forma e vazia? Você entendeu
a parada? Ele disse, haja luz e houve luz. Ele foi pra cima do problema e resolveu o problema, achou a solução do problema e executou para que se resolvesse o problema. Então, quando a gente vai falar de Deus, a gente vai falar de fidelidade. Quando a gente fala de ser humano, que ainda está no começo da jornada, a gente fala muito de lealdade, né? Porque são duas coisas que são práticas, são sinônimos, mas são executadas de forma totalmente diferente quando se trata de Deus e se trata de ser humano, né? E aí o que acontece? Aí veio lá Deus e resolveu esse problema. Ele foi lá, botou, sentiu e dentro dele e fez a coisa acontecer. E aí o idioma de Deus é a vibração. Por que o idioma de Deus é a vibração? Porque Deus, ele não fala português, ele não fala hebraico, ele não fala inglês, ele não fala espanhol, ele não fala nenhum desses idiomas. Ele fala a vibração, certo? Por isso que a Bíblia é traduzida em todos, né, os idiomas, senão vocês não entendem nada, né? A gente não entende nada. Aí o que vai acontecer quando você vibra, você tá mandando pra Deus. E aí a sua palavra tá desse jeito aqui, ó. Ai, meu Deus, eu não aguento. Ai, eu não consigo. Dentro de você, a sensação que você tá... O que você tá botando na balança de Deus é a impotência, é a não solução do seu problema, é aquilo que você não resolve, que você não tá conseguindo ver uma solução. O que Deus vai te dar a partir daí? O que você colocou na balança de Deus? Incerteza, medo, raiva, angústia. Ele não vai poder te dar outra coisa. Porque quando ele fala que a obra está terminada, ele está dizendo justamente isso. Você tem todas as ferramentas que você precisa, e se você usar as ferramentas certas, você vai conseguir fazer o que tem que ser feito. É assim que ele trabalha, é assim que ele faz. Ele não faz de outra maneira. Ele não faz de outro jeito. Ele não tem pena, ele não tem... Como que eu posso dizer pra você? Ele não tem pena de você. E o que acontece na cabeça do cristão, quando a gente fala de pena, a gente fala de misericórdia, que são duas coisas totalmente distintas, mas que não é pra esse vídeo, é pra um outro, tá? Ele não tem peninha de você. Ele já fez a parte dele, ele tá no desfrute. Então, quando você chega na casa do seu pai e fala assim, pai, o seu pai, ele já te deu tudo que você tinha, tudo que você imagina que você pode ter na sua vida, ele já te deu. Tudo. E aí você tem um problema, chega lá, pai, eu tenho esse problema aqui, quero que o senhor resolva pra mim. Ele vai olhar pra você e falar, meu querido, eu já resolvi esse problema pra você, você não tá vendo? Por que você não tá vendo? Por que você não procura? Vai procurar a solução onde tá. Naquele livrinho que eu te dei, naquele manual de instrução da vida que eu te dei, tem a solução de todos os seus problemas. Vai lá e busca ele. O que você vai achar lá na página 5, no capítulo 10, no versículo 8, você vai achar lá. É só você executar o que está escrito lá. É simples assim. Não tem como ser de outra maneira. Não tem como, não pode ser de outra maneira. Porque Deus simplesmente é. Ele é. Tá? Ele é. Ele não vai ser, ele não foi, ele não tá no passado, ele não tá no futuro, ele está agora aqui no seu presente. Então a gente precisa entender exatamente isso, a diferença entre lealdade e fidelidade. Jesus Cristo, por exemplo, ele era fiel a Deus, ele não tinha nenhuma religião. Porque geralmente as religiões, elas pregam a você a lealdade. Você tem que ser leal a eles, você tem que erguer a bandeira deles, você tem que fazer com que... como que eu posso falar? Abraçar a causa deles. É isso que acontece, abraçar a causa deles. E fazem isso de maneira que estão dizendo a você que você está abraçando a causa de Deus, como se Deus precisasse de você para defendê-lo, né? E não precisa. Então, quando a gente vai falar de fidelidade, a fidelidade, ela transcende essas coisas pequenas, esses detalhes pequenos, essas divisões humanas de cultura, de religião,
de etnia e raça, cor e tudo mais. Ele transcende isso, porque a fidelidade ela é. Então tudo que é, você está falando de Deus. Tudo que pode ser mudado é do ser humano. Inclusive o seu destino, inclusive a rota que você tá caminhando agora. Tudo isso pode ser mudado. É o ser humano quem faz isso. Deus simplesmente permanece sendo o mesmo. Então, não adianta você falar, Deus não está no fulano porque fulano está no lugar tal. Deus não está no fulano porque fulano é mãe de santo. Deus ele está em todos os lugares e a fidelidade dele, que são os princípios, também permanecem em todos os lugares, porque senão ele não seria onisciente, onipresente, onipotente, certo? Então é isso aí, galerinha. Fidelidade, lealdade. E aí, o que você escolhe? Lealdade ou fidelidade? Foi bom, mas foi ontem.